Aqui nesse vídeo a gente vai ver como é que a gente pode criar uma camada nova de polígonos e dentro dela criar zonas ou polígonos diferentes. Então a gente vai ver as ferramentas de edição, né, para facilitar a nossa vida quando estiver criando esses polígonos. Então aqui eu tenho duas camadas. A primeira é só o limite aqui da ilha de Florianópolis, ilha de Santa Catarina. E a segunda camada é uma foto que eu inseri a partir do plugin Quick Map Services. Inseri aqui uma foto de satélite do Google para eu ter como referência aqui para o desenho dos polígonos. Então vamos supor que eu queira fazer uma separação aqui entre a mancha urbana, a área de dunas e essa área de app aqui que pega esse pequeno morro. A primeira coisa que eu teria que fazer é criar uma nova camada de polígono, que eu posso fazer aqui, criar camada, e nesse caso eu vou criar uma camada temporária. Eu dou um nome aqui que eu quiser para as camadas, e nessa segunda opção eu coloco o tipo de camada que eu estou criando. Então uma camada sem geometria, uma camada que teria só tabela, ou ponto, ou linha, ou polígono. E aqui multiponto, multilinha ou multipolígono. A diferença, por exemplo, do polígono para o multipolígono é que aqui eu vou ter cada elemento da tabela vai corresponder a um polígono específico. E aqui o multipolígono é quando eu posso ter, pode acontecer de eu ter na camada um elemento que corresponde a uma linha da tabela, correspondendo a dois ou mais polígonos no desenho. Às vezes, então, eu posso ter vários polígonos que correspondem a um elemento só na tabela. Não é muito comum, a gente normalmente costuma usar o polígono normal. Aqui eu vou deixar o mesmo sistema de coordenadas que o meu projeto está e vou dar o OK. Eu tenho aqui então a minha camada criada, né? E ele já entra automaticamente em modo de edição. E para a gente começar a criar elementos dentro dessa camada, a gente vai usar esse botãozinho aqui, adicionar uma feição em polígono, tá? E o funcionamento da ferramenta é bem simples. Eu clico para começar a desenhar o polígono e vou clicando os demais pontos desse polígono. Depois que eu cliquei no último ponto e eu quero terminar, eu clico com a direita e ele cria para mim esse polígono. Bom, eu vou deletar então aqui esse polígono, porque não é ele que eu quero. E antes da gente começar a desenhar aqui a nossa mancha urbana, é interessante a gente olhar esse conjunto aqui de botões, de funcionalidades, que vão nos ajudar a desenhar. Se ele não estiver aparecendo, se a gente der um clique aqui com a direita em qualquer botão da barra de ferramenta, a gente vai conseguir ver aqui Snapping Toolbar, ou ferramentas de aderência. Está saindo aqui da tela, mas às vezes ele não está visível, a gente tem que ligar. Então tem que clicar com a direita, ferramentas de aderência, e vão aparecer esses botõezinhos aqui. Nesse ímã, a gente liga a aderência, ou seja, a gente faz com que os nossos cliques acabem grudando nos elementos que já existem. Nesse segundo, então aqui ele está ligado. Nesse segundo, a gente vai dizer para ele no que a gente quer grudar, se em todas as camadas ou se só na camada que está ativa, a camada que eu estou editando agora, ou a que tiver aqui, né, selecionada. Eu vou colocar aqui em todas as camadas, porque eu estou fazendo numa outra camada. E aí eu digo para ele se é para ele grudar no vértice e no segmento, ou só no segmento. Aqui no caso eu quero que ele grude só no vértice. E aqui é a distância que ele considera mínima para grudar. Eu aumentei um pouquinho, mas isso aqui dá para testar e deixar de acordo com a preferência de cada um. Esses outros elementos aqui depois a gente vai ver. Então, eu vou de novo aqui
na ferramenta para desenhar o polígono. Então eu tenho aqui a minha camada alvo, ela está em modo de edição e eu clico na ferramenta. E aí eu vou vir aqui e vou achar uma referência, né, um ponto, um nó desse limite aqui para começar o meu desenho. Então eu vou começar por aqui e depois eu vou simplesmente seguindo. É claro que o nível de detalhe aí vai depender de cada trabalho, né? Mas eu vou fazer então aqui um polígono para representar essa mancha urbana aqui. Quando chegar aqui, eu vou querer seguir essa linha que já existe. Eu posso ir simplesmente encontrando esses vértices e clicando neles. Depois, mais para frente, eu vou mostrar uma maneira mais fácil de fazer isso. Aqui é a mesma coisa, então eu vou aqui achar um vértice e depois vou seguindo os vértices que já existem. É um processo que é facilitado pela aderência, mas às vezes a gente pode, sem querer, pular algum vértice e aí vai ter um desencontro entre dois polígonos, que normalmente não é uma coisa muito boa. Bom, terminei então de desenhar, vou clicar com a direita e ele criou para mim esse polígono que representa a mancha urbana. Vou salvar para não correr o risco de perder o que eu fiz. E nesse momento é interessante a gente sair do modo de edição, clicar nessa camada que, se vocês lembram, eu criei como uma camada temporária, né? Uma camada temporária. É interessante a gente já, para garantir, clicar e arrastar para a nossa GeoPackage, né? Importar para a GeoPackage, que assim ele fica ali registrado no nosso disco, no HD, e se acontecer algum problema, se o QGIS fechar, se acabar a luz, a gente não corre o risco de perder o que a gente já fez. Então agora está ali, eu vou tirar essa camada e vou puxar essa camada que eu importei ali. Então tenho aqui a zona. Eu vou entrar no modo de edição de novo e vou continuar editando para desenhar agora as dunas. Venho aqui para adicionar o polígono. Aqui eu mantenho tudo como está. Vamos lá. Às vezes ele dá essa mensagem de erro aqui, né? Mas não é nada preocupante, ele só está avisando que o polígono, do jeito que ele está até agora, ele está cruzando sobre si mesmo, mas isso a gente vai consertar até o final. Eu venho aqui e vou procurando de novo esses pontos. Aqui, depois que eu salvei ele para GeoPackage, quando eu dou o OK, aliás, quando eu dou o clique com a direita para finalizar o desenho do polígono, ele me abre essa caixa de diálogo
em que ele permite que eu coloque valores para os campos da tabela. Então, se eu tivesse outros campos da tabela, eu já poderia, assim que eu terminar de desenhar o polígono, já incluir as informações desejadas. Como aqui não tem, só tem o ID que ele mesmo gera, né? Não vale a pena a gente entrar nada, a gente só dá o OK. Então aqui eu tenho duas zonas e eu vou fazer a última zona agora, que seria essa aqui. E como ela é uma zona que vai depender de uma geometria super complicada com muitos pontos, eu vou mostrar agora uma outra maneira da gente fazer isso que vai tornar a nossa vida bem mais fácil. Então o que a gente vai fazer é isso aqui, ó. A gente vai ativar essa ferramenta aqui, o Tracing, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é dar um zoom aqui. Vou pegar um ponto aqui desse contorno que eu gostaria de desenhar. Vou clicar e vou começar a andar. Não estou clicando ainda. Se vocês perceberem, ele já começa a desenhar aqui o polígono. Então ele automaticamente vai pegando todos os pontos dessa curva e vai reconhecendo como parte desse polígono. Olha, já dá para ver ali por uma sombra vermelhinha que ele está captando toda essa... Ó, aqui ele pulou para o outro lado, tá? A gente pode escolher, ou a gente clica aqui e continua, ou a gente clica aqui e volta. Nesse caso é interessante porque ele já pega ali também a interface com a zona que a gente criou, né? Então talvez fosse mais vantajoso, mas eu vou fazer aqui só para mostrar como depois a gente pode continuar fazendo também da nossa zona. E eu nem preciso ir seguindo a linha, eu posso pular, ó, e ele reconhece. Se eu pular para cá, se ele não reconhecer, a gente aí sim precisa ir seguindo a linha para ver onde é que ele está pulando. E a gente clica naquele ponto para dar a referência para ele. Então aqui eu venho mais, vamos ver o máximo que eu consigo ir. Ó, ele ainda deixa eu pegar tudo. Vou vir aqui no último ponto, clico. Ele captou bem direitinho, né? Vou vir mais aqui. Pronto. Ah, não, ainda tem mais um aqui. Pronto, e agora eu dou o clique com a direita e ele criou para mim de uma maneira bem simples todo esse contorno aqui. Vamos lá, vamos salvar para garantir. E agora eu vou mudar aqui a representação dessa camada para a gente poder explorar outras coisas. Vou colocar aqui a transparência no preenchimento e vou colocar um vermelho aqui, uma linha mais grossa para a gente conseguir enxergar melhor. Então vamos supor que eu cheguei aqui em algum momento e eu notei que eu errei alguma coisa. Então aqui, por exemplo, eu não quero que seja assim, eu quero fazer essa zona, fazer esse contorno aqui melhor. Então, com a camada em edição, eu vou clicar nessa ferramenta aqui de Vertex e vou editar os nós individualmente, tá? Então essa ferramenta ela dá um controle bem bom para a gente poder mudar o que a gente precisar. Como é que ela funciona? Passando o mouse sobre as linhas, ela me dá algumas possibilidades. Primeiro que os vértices ficam, essas circunferências aumentam, né? E eu posso clicar na circunferência, clico uma vez e ele me permite mover esse vértice. Eu não preciso arrastar, eu só clico uma vez, ele já fica grudadinho ali no meu cursor e eu levo o vértice para onde eu quiser. Então eu levei para cá. Uma outra possibilidade que ele dá é, se eu passar o cursor no ponto central desse segmento, ele me dá a possibilidade de eu criar um novo vértice. Então eu cliquei ali,
e aí eu coloco esse novo vértice onde eu quiser. Crio mais um aqui, mais um ali, e puxo esse aqui, vou deixar ele mais... Então assim eu consigo editar cada um dos pontos, colocar no lugar que eu quero, criar novos pontos se for necessário, clicando aqui no meio. E se eu quiser deletar algum desses pontos, eu posso clicar no vértice, enquanto ele estiver arrastando, eu aperto Delete e ele deleta para mim. Se eu quiser mudar um ponto que faça parte de dois polígonos diferentes, eu clico aqui, levo para onde quiser. Normalmente eu vou querer levar os dois ao mesmo tempo. Eu posso levar e depois levar o outro, né, com a ferramenta de aderência ligada, ou eu posso clicar aqui nesse botão que ativa a edição topológica, e quando eu clicar aqui, ele vai levar os dois ao mesmo tempo. Então ele entende que se os dois estão no mesmo lugar, de dois polígonos diferentes, é que possivelmente ou provavelmente eu queira levar os dois juntos e manter essa coerência. Eu posso usar aqui o S como o atalho de teclado, então vamos supor que eu queira fazer um ajuste bem pequenininho aqui, ele está aderindo ali àquele ponto, mas eu não quero, então eu aperto S, tá? E ele me permite fazer. Aperto S de novo, ele liga e eu posso continuar editando.